Neste vídeo vou falar sobre o regime da segurança social dos trabalhadores independentes. Trabalhadores independentes, empresários em nome individual. Como é que funciona a segurança social? Sabemos que trimestralmente os trabalhadores independentes têm que entregar uma declaração à Segurança Social relativamente aos seus rendimentos do trimestre e a partir daí a Segurança Social procede ao cálculo dos montantes a pagar em termos das prestações da Segurança Social. Muito bem-vindo à Certiform, Escola de Formação Prática. Muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado, formador de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Temos estado a fazer um conjunto de vídeos denominado Otimização Fiscal para Trabalhadores Independentes. Hoje o tema é a segurança social. Ao longo dos últimos vídeos, que os pode visualizar no canal YouTube da Certform, abordamos vários temas relativos aos trabalhadores independentes no que diz respeito a questões de âmbito fiscal, desde o início da atividade ao seu enquadramento no regime do IVA ou eventualmente a isenção pelo artigo 53 do Código do IVA. Falamos do regime simplificado, do sistema de contabilidade organizada e hoje vamos falar neste vídeo concretamente da temática da segurança social. O trabalhador independente, quando faz o seu início de atividade no portal das finanças, a chamada declaração de início de atividade, a partir desse momento, e conforme o artigo 145 do Código Contributivo, ou seja, o Código da Segurança Social, o primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes, no que diz respeito à segurança social, produz efeitos no primeiro dia útil do 12º mês posterior ao do início da atividade. Ou seja, quem inicia a sua atividade nas finanças vai estar 12 meses num regime de isenção, sendo que a partir do primeiro dia útil do 12º mês posterior ao do início de atividade nas finanças, vai começar o chamado enquadramento no regime da segurança social. Os trabalhadores independentes começam a entregar uma declaração trimestral onde declaram os rendimentos que obtiveram. Vamos falar então sobre estes temas, vamos também fazer alguns cálculos para que fique elucidado do valor que vai pagar à Segurança Social trimestralmente. Bom, a matéria da segurança social para os trabalhadores independentes é uma matéria que nós temos no Código Contributivo, o chamado Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social, a redação que atualmente está em vigor. E no que diz respeito aos trabalhadores independentes, nós temos desde o artigo 132, é que começa o regime dos trabalhadores independentes, vai do artigo 132 até ao artigo 167. E tudo isto é sobre trabalhadores independentes e empresários em nome individual. Nós consideramos aqui na Segurança Social o trabalhador independente aquele que presta serviços, já o empresário em nome individual, o que vende mercadorias. Ambos desenvolvem uma atividade por sua própria conta, uma atividade independente. Também no portal, no site da Segurança Social, temos uma compilação destas normas em informações para os trabalhadores independentes. Em primeiro lugar, quem é que está obrigado ao regime dos trabalhadores independentes? A obrigação contributiva dos trabalhadores independentes compreende o pagamento das contribuições,
a declaração trimestral dos valores correspondentes à atividade exercida e depois uma declaração anual de atividade, que é o chamado anexo SS, que se entrega a quando da entrega do modelo 3 do IRS. Trimestralmente, os trabalhadores independentes são obrigados a declarar o valor total dos rendimentos associados à produção e venda de bens, o valor total dos rendimentos associados à prestação de serviços, entre outros rendimentos necessários ao apuramento daquilo que se chama o rendimento relevante. Deste modo, a declaração é efetuada até ao último dia dos meses de abril. Portanto, abril será declarado o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. E depois até ao final de julho, declarado o segundo trimestre, até ao final de outubro, onde se declara o terceiro trimestre, e até ao final do mês de janeiro do ano a seguir, onde se declara o quarto trimestre, que compreende outubro, novembro e dezembro, relativamente aos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores. No mês de janeiro, ainda que o trabalhador independente não esteja sujeito ao cumprimento da obrigação contributiva, deve declarar os valores obtidos no ano civil anterior. Estão dispensados de fazer esta declaração quem se encontre isento do pagamento de contribuições por acumulação da atividade de compensão, da atividade pensionista. Ora, também, em caso de suspensão ou cessação de atividade, a declaração trimestral deve ser efetuada no momento declarativo imediatamente posterior. Como exemplo, se cessar a atividade no mês de abril, deve apresentar a declaração trimestral no mês de julho. A declaração deve ser apresentada obrigatoriamente naquilo que se chama a Segurança Social Direta, portanto, no portal das finanças, no portal da Segurança Social, vamos à área da Segurança Social Direta e a partir daqui é entregue a declaração trimestral. Não estão sujeitos à apresentação da declaração trimestral os trabalhadores independentes cujo apuramento do rendimento relevante seja determinado em função do lucro tributável e que são aqueles que possuem uma contabilidade organizada. Mas afinal, como é que se faz o cálculo das contribuições? Bom, vamos então explicar e vamos exemplificar como é que a Segurança Social calcula as contribuições. Trata-se da chamada determinação do rendimento relevante. O trabalhador independente que não está abrangido pelo sistema de contabilidade organizada. São aqueles que, e diga-se que é a grande maioria, estão abrangidos no IRS pelo regime simplificado. Então, o rendimento relevante é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral, correspondendo a 70% do valor de prestação de serviços. Portanto, se é um trabalhador independente prestador de serviços, a Segurança Social vai calcular 70% do montante que é declarado no trimestre ou 20% dos rendimentos associados quando se trata de produção e venda de bens. Dir-se-á, mas porquê que quem presta serviços é calculado na base de 70% e quem vende mercadorias ou quem produz mercadorias para venda, o rendimento relevante é apenas de 20% da faturação? Prende-se com o facto de que aqueles que vendem mercadorias terem custos associados à sua atividade mais altos do que aqueles que prestam serviços. Bastará que quem vende mercadorias tenha o custo da mercadoria vendida, tem que as comprar para depois as vender. E, portanto, só o custo da mercadoria já é muito relevante no conjunto de gastos associados à atividade. E é por isso que a percentagem para quem vende
mercadorias ou quem as produz para venda é de 20%. Quem presta serviços, a percentagem é de 70%. Quanto ao trabalhador independente que esteja abrangido pelo regime da contabilidade organizada, nós sabemos que no IRS, o trabalhador independente que ultrapassa no ano imediatamente, no ano anterior, 200 mil euros, é obrigado a ter uma contabilidade organizada. Pode também optar por contabilidade organizada, mas sendo obrigado, vai ter que ter uma contabilidade organizada e, nos casos de trabalhadores independentes que sejam obrigados a possuir contabilidade organizada ou tenham optado por ela, o rendimento relevante corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior. Portanto, é diferente dos trabalhadores independentes que se enquadrem no chamado regime simplificado. Portanto, quem tem contabilidade organizada é na base, o rendimento relevante é mesmo o chamado lucro tributável que foi apurado no ano civil imediatamente anterior. Bom, mas vamos então ver como é que na prática isto se calcula. A Segurança Social começa por calcular a base de incidência contributiva. Pegam no rendimento que é declarado. Se for um prestador de serviços, multiplicam por 70%. Se vende ou produz mercadorias, multiplicam por 20%. E depois é calculado desta forma o rendimento relevante. O mesmo é dividido por 3. Faz-se 1/3 do rendimento relevante e depois multiplica-se esse valor por 21,4%, que é a taxa de segurança social associada aos trabalhadores independentes que prestam serviços, 21,4%. Se for um empresário em nome individual ou os titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada, então eles aplicam 25,2%. Nada melhor do que fazermos aqui um exemplo para vermos como é que isto se faz. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que um trabalhador independente apresentou a sua declaração trimestral. Valores correspondentes a janeiro, fevereiro e março, que terão que ser declarados até ao final de abril, como já sabemos. E em janeiro, a sua faturação foi de 1.100 euros, em fevereiro de 1.050 e em março de 1.250. Ora, na base destes valores de janeiro, fevereiro e março, ele quer saber quanto é que vai pagar à Segurança Social nas suas prestações, nas suas contribuições para a Segurança Social, no trimestre de abril, maio e junho. O que se paga em abril, maio e junho tem a ver com a faturação de janeiro, fevereiro e março, e assim sucessivamente. O que se paga num trimestre, o que se está a pagar num trimestre, está relacionado com a faturação do trimestre anterior. E é sempre assim que funciona. Então, se for prestador de serviços, vamos começar por prestador de serviços. Prestação de serviços. Vamos imaginar que o trabalhador em causa é um prestador de serviços. Então, a primeira coisa que a Segurança Social faz é calcular o rendimento relevante, que, como vimos, corresponde a 70% do montante que corresponde à faturação do trimestre. Quanto é que ele faturou? Faturou 1.100 euros em janeiro, 1.050 euros em fevereiro e 1.250 em março. Então são 3.400 euros. Isto é o rendimento relevante. Vejam que multiplica-se 3.400 por 70%. E temos 2.380 euros, é o rendimento relevante. Como é um prestador de serviço, a Segurança Social considera 70% do rendimento. É como se fizesse ali um abatimento de 30%. Esse abatimento de 30% tem a ver com
os gastos que pode ter incorrido no decurso da sua atividade, é para compensar esses mesmos gastos, mas isto é uma uniformização, ou seja, todos têm direito a este abatimento de 30%. Depois é feito 1/3 do valor de 2.380. E 1/3 divide-se por 3, o que dá 793,33. 793,33 é chamada base de incidência mensal. Base de incidência mensal é o montante sobre o qual se vai aplicar a taxa. Então, a taxa, eu já tinha referido, mas as taxas da Segurança Social para os trabalhadores independentes, elas estão previstas no âmbito do artigo, vamos então ver aqui, taxas da Segurança Social, é o artigo 168 do Código Contributivo. O artigo 168, número 1, diz-nos que a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é de 21,4%. Como eu também já tinha mostrado, 21,4%. Então, o valor mensal que vai ter que pagar à Segurança Social será 21,4% vezes 793,33. Atenção que 21,4% é a taxa da Segurança Social que se aplica aos trabalhadores independentes que prestam serviços. Eu já vou dar um exemplo para empresários em nome individual e que vendam mercadorias ou que produzam mercadorias ou bens para venda. Neste caso, temos então 21,4 vezes 793,33, o que vai dar 169,77 €. Isto significa que em abril o valor a pagar terá que ser de 769,77, o valor correspondente a abril, o valor correspondente a maio igual, e o valor correspondente a junho igual. Abril, maio e junho, 169,77 por cada um dos meses. Obviamente que a Segurança Social vai ser paga até ao dia 20 do mês a seguir, àquele a que diz respeito. Isto no âmbito do prazo para o pagamento dos montantes mensais da Segurança Social. Portanto, aquilo que diz respeito a abril, paga-se até ao dia 20 de maio. Aquilo que diz respeito a maio, paga-se até ao dia 20 de junho. E o que diz respeito a junho, paga-se até ao dia 20 de julho. É assim que a Segurança Social funciona. Portanto, estes são os valores que é o valor que vai ter que pagar. Claro que no próximo trimestre isto pode mudar, porque a faturação, os trabalhadores independentes têm oscilações de faturação. E, portanto, se a faturação de abril, maio e junho for aumentar, depois em julho, agosto e setembro também aumenta o montante da Segurança Social. Se diminuir, também diminui, sendo que o cálculo é sempre pegar nos valores faturados durante aquele trimestre, multiplicar por 70%, dividir por 3, traduz-se na base de incidência e multiplicar por 21,4% para calcularmos o valor efetivamente mensal a pagar à Segurança Social durante o trimestre que se segue ao momento desta declaração. Se tratasse de, em vez de prestação de serviços, se fosse, por exemplo, venda de mercadorias, na venda de mercadorias, em vez do rendimento relevante ser de 70%, é de 20%. Eu já expliquei porquê, não é? Porque considera-se que aqueles que vendem mercadorias têm custos associados à sua atividade muito superiores àqueles que prestam serviços. Então, nas vendas de mercadorias, o chamado rendimento relevante será de 20% de 3.400, vamos supor que o valor
das vendas de mercadorias tinha sido este. 680 euros. E depois dividimos por 3, ou seja, 680 a dividir por 3, 226,67. Portanto, esta é a chamada base de incidência, mas se por um lado quem vende mercadorias tem um rendimento relevante na base de um coeficiente ou de uma taxa bastante inferior, 20%, a taxa da Segurança Social é um pouco mais alta. E no caso concreto, estabelece o artigo 168, número 4, que é fixada em 25,2%, a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual, e portanto vamos aplicar 25,2%, 25,2% vezes 226,67, considerando que estamos aqui perante um empresário em nome individual. Portanto, 25,2% vezes 226,67, o que dá 57,12 €. Isto considerei que a faturação era a mesma. Mas nunca nos podemos esquecer que quem vende mercadorias, enfim, tem naturalmente o custo da mercadoria associado e que é sempre muito relevante. Temos que comprar mercadorias para as vender. Esse é o motivo pelo qual se considera que, de uma forma geral, é feito um abatimento de 80% à faturação daquele empresário em nome individual. Bom, penso que por aqui ficou claro como é que a Segurança Social faz as contas, mas agora vamos explicar mais algumas questões que são importantes. Bom, se verificar a inexistência de rendimentos ou se o valor das contribuições devidas pela aplicação do regime do rendimento relevante apurado for inferior a 20 euros, portanto, quando eu fiz ali os cálculos dos 70% e depois dividi por 3, ou dos 20% e depois dividi por 3, no meu caso deu muito maior do que 20 euros, mas se desse, por exemplo, 18 euros, 15 euros, é fixada a base de incidência que corresponde ao montante das contribuições naquele valor. Ou seja, paga-se no mínimo 20 euros. É o mínimo. Já sabemos que os trabalhadores que possuem uma contabilidade organizada não se calcula nestes termos. Isto é para quem está no regime simplificado. Aquilo que eu coloquei no quadro é para quem está no regime simplificado. Na contabilidade organizada, o rendimento relevante corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior. O trabalhador abrangido pelo regime de contabilidade organizada, a base de incidência mensal, corresponde ao 1/10 do lucro tributável, com o limite mínimo de 658,22, corresponde a 1,5 do montante do IAS, que é o indexante dos apoios sociais, sendo fixada em outubro para produzir efeitos no ano seguinte. Portanto, quem tem uma contabilidade organizada, os cálculos são, como já vimos, diferentes. Ou seja, o rendimento relevante é na base do lucro tributável do ano anterior e depois eles dividem por 12 esse lucro tributável, que é o chamado 1/10 do lucro tributável, sendo que o limite mínimo é de 658,22 e que, como eu também já disse, isto corresponde a 1,5 do indexante dos apoios sociais, que é de 438,81 € em 2021, é o valor que está em vigor. Também podemos referir que quando efetuar
a declaração trimestral, o trabalhador independente pode optar que lhe seja fixado um rendimento relevante superior ou inferior até ao limite de 25% em intervalos de 5%. Isto significa que quando, por exemplo, quando este trabalhador independente declarou estes valores de rendimento, o seu rendimento, a sua faturação do trimestre, foi-lhe calculado o rendimento relevante, que era de 70% ou de 20%, 70% nos prestadores de serviço, 20% para os empresários em nome individual. Mas o trabalhador independente pode, ao preencher a declaração trimestral, baixar este rendimento relevante de 5 em 5% até ao mínimo de 25%. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 25% do valor. Ou aumentá-lo em mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 e mais 25% do seu valor. Aumentar de 5 em 5 até ao máximo de 25 ou diminuir de 5 em 5% até ao máximo de menos 25%. Ou seja, isto vai fazer que pague mais segurança social se aumentar ou que pague menos segurança social se diminuir. O mínimo que pode diminuir, no seu limite mínimo, será 25% do rendimento relevante. Isto vai agora do critério que cada um considerar. Se eu aumentar o rendimento relevante, mais 5%, ou mais 10%, ou mais 15%, ou mais 20%, ou mais 25%, eu vou fazer descontos superiores para a Segurança Social, como é óbvio, porque o desconto da Segurança Social é a taxa vezes o rendimento relevante daquele trimestre. Ora, se eu aumento o valor da Segurança Social a pagar, isso vai ter consequências futuras, nomeadamente a título de reforma. Se porventura eu diminuo o valor do montante mensal da Segurança Social, e tenho esse direito, conforme já vimos, de 5 em 5, até menos 25, claro, isso também vai ter consequências futuras. Estou a diminuir a minha contribuição, claro que depois, futuramente, digamos que os benefícios que vou ter com a Segurança Social, em concreto, futuramente, uma reforma, serão menores, mas isso agora vai depender daquilo que cada um considerar. É um direito que assiste ao trabalhador independente e que é, e repito, o trabalhador independente pode optar que lhe seja fixado um rendimento relevante. Não esqueça que o rendimento relevante é 70% da faturação, se for prestador de serviços, ou 20% da faturação, se for venda de mercadorias. Superior ou inferior até ao limite de 25%, e sempre em intervalos de 5%. Já sabemos que a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é de 21,4% e a taxa contributiva dos empresários em nome individual é de 25,2%, conforme eu já referi. Quanto ao pagamento das contribuições para a Segurança Social, todos os trabalhadores independentes devem pagar as contribuições a partir da data de produção de efeitos do enquadramento no regime ou da cessação da isenção da obrigação de contribuir. Prazo para se pagar à Segurança Social. O pagamento das contribuições deve ser efetuado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeitam. Por isso é que eu disse que, quando fiz estas contas, eu sei que em abril corresponde, no caso concreto agora da venda de mercadorias, a 57,12, abril, maio e junho, 57,12 para cada mês. O abril, conforme estabelecido, paga-se do dia 10 ao dia 20 de maio, e o maio do dia 10 ao dia 20 de junho, e o junho até do dia 10 ao dia 20 de julho. E, portanto, estes são os prazos sempre conforme está instituído, entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita. Os trabalhadores independentes podem, eventualmente, ter isenção de pagamento de contribuições. Bem, nós já vimos que produz efeitos
no primeiro dia útil do 12º mês, a partir do momento em que se faz o início da atividade nas finanças. Pronto, nesse primeiro ano existe esta isenção, mas depois, uma vez que já estão enquadrados na atividade, pode acontecer que um trabalhador independente fique isento de pagar à Segurança Social na qualidade de trabalhador independente. Isso acontece. Existem algumas situações previstas na lei, mas uma das situações que pode perfeitamente ser comum é quando se acumula atividade de trabalhador dependente com trabalhador independente. Ou seja, quando alguém está a trabalhar, por exemplo, numa empresa, tem um contrato de trabalho, é trabalhador dependente dessa mesma entidade patronal e, simultaneamente, trabalha com outras entidades com recibos verdes. Então, existe uma acumulação entre trabalhador dependente e trabalhador independente, sendo que as entidades são distintas, ou seja, a entidade patronal é uma, as entidades suas clientes como trabalhador independente são outras. Então, relativamente ao rendimento relevante mensal, média por ato trimestral ou anualmente, consoante os casos, de montante inferior a 1.755,24, o que corresponde a 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Nós já sabemos que o indexante dos apoios sociais atualmente é de 438,81. E multiplicando isto por 4, só para ver, são 1.755,24, exatamente como está aqui. Acumule atividade independente com atividade profissional por conta de outrem, desde que se verifique cumulativamente as seguintes condições. Então, quando se acumula atividade dependente com atividade independente, atividade por conta de outrem com atividade independente, para se conseguir ficar isento naquele trimestre, porque isto tem que ser analisado de trimestre a trimestre, como já vimos, cumulativamente, ou seja, tudo ao mesmo tempo, tem que se verificar. Primeiro, o exercício das duas atividades profissionais seja prestado a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação de domínio ou de grupo. Tem que ser entidades perfeitamente distintas. Porque se for a mesma entidade ou se for a entidade do grupo, então vamos entrar no chamado regime da acumulação, em que vai haver pagamento de segurança social nos mesmos termos do trabalho dependente pelas duas vias. Mas, portanto, considerando que as duas entidades são perfeitamente independentes, distintas entre si, a outra situação que tem que se verificar é que o exercício da atividade por conta de outrem determina o enquadramento obrigatório noutro regime de proteção social, portanto, está a pagar segurança social, no caso concreto, como trabalhador dependente, ele paga o 11%, como trabalhador, a empresa, sua entidade patronal, paga 23,75%, é assim que funciona a segurança social do trabalho dependente. A segurança social nos trabalhadores dependentes pagam em conjunto 34,75%. 11% sai do bolso do trabalhador dependente, 23,75% sai do bolso da empresa. E que cobra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes. Ou seja, a Segurança Social fica com a garantia que aquele indivíduo está protegido. E, portanto, está protegido pela via do trabalho dependente. E depois, o valor da remuneração média mensal considerada para o outro regime de proteção social tem que ser superior a 438,81. Tem que ter um vencimento, uma remuneração mensal como trabalhador dependente superior a 438,81. Se tiver um vencimento superior a 438,81, se as duas entidades ou a sua entidade patronal e os seus clientes forem perfeitamente distintos, separados, não há qualquer relação de domínio ou de grupo,
se estiver coberto pelo regime da Segurança Social dos trabalhadores dependentes. E se o montante do rendimento relevante for inferior, e aqui estamos a falar no âmbito de trabalhador independente, a 1755,24, fica isento. Se eventualmente o montante do rendimento relevante for superior a 1755,24, faz-se a diferença entre o montante calculado e os 1755,24 e será sobre essa diferença que vai pagar segurança social como trabalhador independente. E é assim que funciona a isenção dos trabalhadores independentes. Pois existem outras isenções que se aplicam aos pensionistas de invalidez ou de velhice de regimes de proteção social, nacionais ou estrangeiros, e atividades profissional que seja legalmente cumulável com a respectiva pensão, seja simultaneamente titular de pensão resultante da verificação de risco profissional e que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%. E também, em janeiro do ano seguinte, àquela que corresponda ou a que corresponde, se tenha verificado a obrigação do pagamento de contribuições durante o ano anterior, pelo facto de não existirem rendimentos ou porque o valor das contribuições devidas pela aplicação do rendimento apurado tiver sido inferior a 20 euros. E por esse motivo tenha sido fixada a base de incidência que corresponde ao montante de contribuições naquele valor, 20 euros. E enquanto se mantiverem as condições que determinam a sua aplicação, goza então de isenção. Ora, para concluir a minha apresentação aqui, eu vou só explorar um pouco esta questão aqui da legislação, quando alguém acumula trabalho dependente com trabalho independente. E vou dar um exemplo em que medida é que se pode pagar pelas duas vias. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, portanto, eu já expliquei quais são as condições para ficar isento, mas agora vamos imaginar o seguinte caso. Um determinado trabalhador independente, ele é trabalhador independente e simultaneamente trabalhador dependente. Portanto, trabalha numa empresa e nessa empresa ofere uma remuneração mensal. Vamos considerar uma remuneração mensal do trabalho dependente igual, vamos supor, 1000 euros. O que importa é que seja superior a 438,81. Esta é a primeira condição para que se consiga obter a isenção como trabalhador independente, porque não há isenções como trabalhador dependente. Ou seja, como trabalhador dependente, ele paga do seu bolso 11% à Segurança Social sobre este valor e a sua empresa, a sua entidade patronal, paga 23,75% sobre este valor. No fundo, são 345,75 euros de 1000 euros, não é? 34,75 que todos os meses são entregues à Segurança Social na vertente de trabalho dependente. Pronto, isto está garantido, tem um vencimento superior ao indexante dos apoios sociais, já paga a sua Segurança Social como trabalhador dependente, já está protegido por essa via. Entretanto, faturou como trabalhador independente, ou seja, ele como trabalhador independente passa recibos verdes, emite recibos verdes a outras empresas que nada têm a ver com esta, com a sua entidade patronal. Eu vou colocar assim uns valores um pouco altos, que é para dar um valor a pagar para poder explicar. Vamos imaginar que em janeiro faturou 4.000 euros como trabalhador independente. Em fevereiro faturou 3.000 euros como trabalhador independente. Em março faturou, vamos imaginar, também 4.000 euros. A minha questão é a seguinte: será que este sujeito vai ter que também fazer descontos de segurança social como trabalhador independente? Vamos supor que ele é um prestador de serviços. Então isto funciona assim. A Segurança Social totalizou aqui 11.000 euros, não é? 8, 3, 11.000 euros. É calculado o rendimento relevante, que corresponde a 70% de 11.000 euros.
Então vamos fazer 70% de 11.000 euros, o que dá 7.700 euros. Depois divide-se por 3. 7.700 euros. 7.700 a dividir por 3, portanto temos 2.566,67. E este valor tem que ser comparado, tem que se comparar este valor com 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Eu tinha dito que 4 vezes 438,81 é 1.755,24. Então, se eventualmente este valor fosse inferior a 4 vezes o indexante dos apoios sociais, não havia segurança social por parte de trabalhador independente. Estava isento já no próximo trimestre, nenhum problema, só pagava pela via do trabalho dependente. Mas o valor ultrapassa 4 vezes o indexante dos apoios sociais. Ou seja, o valor é de 2.566,67. Por isso é que eu coloquei aqui uns valores um pouco altos, já de propósito para ultrapassar, para fazer sentido esta explicação. O que é que vai pagar à Segurança Social como trabalhador independente? A Segurança Social vai fazer a diferença. Ou seja, 2.566,67 menos 1.755,24. Portanto, faz a diferença entre o rendimento relevante mensal e 4 vezes o indexante dos apoios sociais. 2.566,67 menos 1.755,24. A diferença dá 811,43. E esta é a base de incidência. Portanto, é a partir daqui que vai aplicar a taxa que, como já vimos, era de 21,4 se for um prestador de serviços. Então, o valor mensal como trabalhador independente será 21,4% vezes 811,43. Ora, 21,4% dá 173 euros, 65. E este é o valor que vai ter que pagar à Segurança Social na qualidade de trabalhador independente em abril, maio e junho, no trimestre. E já sabemos, o abril paga-se do dia 10 ao dia 20 de maio e assim sucessivamente. Portanto, penso que ficou claro que pode acontecer que os trabalhadores independentes tenham que pagar segurança social, tanto como trabalhadores independentes como trabalhadores dependentes, mas quando se verificar estas situações, resumindo, tem uma remuneração mensal como trabalhador dependente que ultrapassa 438,81, uma vez o IAS, está protegido por um regime de proteção social como trabalhador dependente. A sua entidade patronal é perfeitamente independente, não tem qualquer tipo de relação com os seus clientes, aos quais passa a recibo verde, são empresas perfeitamente independentes. E quando se faz o cálculo do rendimento relevante da faturação de trabalhador independente e depois de dividir por 3, que é para dar o montante mensal, o valor assim calculado ultrapassa 4 vezes o IAS. 1.755,24. E a diferença multiplica-se por 21,4%, que é a taxa, e vai dar o valor da Segurança Social. Se este montante fosse inferior a 4 vezes o IAS, ou igual a 4 vezes o IAS, menor ou igual, não havia qualquer valor da Segurança Social a pagar como trabalhador independente, ficava isento para aquele próximo trimestre. Isto tem que ser analisado sempre trimestre a trimestre, porque as situações podem alterar. No entanto, quem tiver rendimentos cujo rendimento relevante, depois de dividido por 3, não é? Seja inferior a 2.500, seja inferior a 1.755,24, 4 vezes o IAS, não tem que se preocupar porque não vai pagar segurança social como trabalhador independente, quando acumula
com um trabalhador dependente, obviamente. Fica então assim feita esta abordagem ao regime da segurança social dos trabalhadores independentes. É uma matéria que, na certa forma, nós desenvolvemos muito os regimes da segurança social dos trabalhadores dependentes, dos trabalhadores independentes, nas várias formações práticas que temos e que envolvem matérias fiscais e parafiscais, como é o caso da segurança social. Para consultar toda a nossa oferta formativa da Certform Escola de Formação Prática, pode ir ao site da Certform, certform.pt, e lá temos toda a oferta formativa que atualmente estamos a desenvolver, quer seja na modalidade e-learning, quer em live streaming. Cursos fortemente práticos, orientados para as necessidades do mercado de trabalho e que vão permitir obter as competências para poder enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Não esqueça também de ir ao canal do YouTube da Certform, onde temos vários vídeos que tratam de matérias de fiscalidade, de contabilidade, de direito do trabalho, legislação laboral, finanças empresariais e vídeos anteriores sobre trabalhadores independentes são, por exemplo, o 76, o 75, também sobre trabalhadores independentes, entre outros, o 73, o anexo B, foram vídeos que fizemos há umas semanas atrás, e o 71, e portanto temos 4 vídeos sobre esta matéria da otimização fiscal que estão para trás e que têm também matérias muito importantes para os trabalhadores independentes. Tem assim acesso ao canal do YouTube da Certform, pode ver os vídeos que estão para trás e assim ficar com mais conhecimentos e mais elucidados sobre estas e outras matérias que nós desenvolvemos. Estes vídeos são como que um test drive àquilo que nós fazemos nos nossos cursos práticos. Logicamente que os cursos práticos são muitíssimo mais desenvolvidos, têm todo um conjunto de certificações a nível de formação. Estes vídeos são vídeos que permitem obter informações para que possamos ficar mais elucidados sobre estas matérias do dia a dia com as quais nos confrontamos e é importante termos conhecimento sobre as mesmas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.